1 Crônicas 10 até o capítulo 13 é o resumo desse dia. Eu espero que, em nome de Jesus, essa palavra traga aí algum efeito no coração de cada um de vocês, possa abençoar aí o dia de vocês. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Então, lançar aqui o ensino da palavra, eu tenho certeza que é uma honra e também um grande desafio. A gente tem visto no livro de Crônicas que o povo de Deus está passando por um momento de cativeiro, passando por um momento de transição, e aí eles começam, o escritor aqui, né, Esdras, ele começa a trazer a memória do povo o que foi a sua história, ele começa a trazer a memória do povo o que eles passaram até ali, o que eles viveram, e principalmente para que eles comecem a lembrar, para que eles tenham ciência de quem realmente eles são. Muitas vezes em nossas vidas a gente é pego pelas circunstâncias, a gente começa a viver situações e a gente não entende o porquê de cada coisa, por que a gente está passando por aquilo, ou até mesmo maneiras de sair daquilo, lidar com aqueles problemas, com aquele contexto. Historicamente, nesse período aqui, o povo está em uma transição de um exílio, sendo libertados. Grande parte aqui ainda está no exílio nesse momento. Então, um povo que Deus o constitui, que Deus o abençoa e tudo mais, que prospera, que se torna forte devido à desobediência, devido aos pecados, devido também à falta de conhecimento da lei, porque a palavra de Deus aqui nos mostra que eles ficaram por pelo menos 60 anos com o livro das leis do Senhor escondido. Então, obviamente, eles começam a esfriar, uma geração que não conhece ao Senhor. E no estudo de hoje, a gente vai entrar de fato na história de Davi. A gente terminou o estudo de ontem entrando um pouquinho ali na genealogia de Saul, que foi o rei que o povo de Deus escolhe no momento onde eles eram prósperos caminhando com Deus, eles eram prósperos caminhando com o Senhor, mas mesmo assim eles escolheram ter uma liderança, assim como as outras nações tinham, assim como os outros povos tinham. Então, talvez até um pouquinho de comparação o povo viveu aqui e quis trazer isso para dentro de casa, quis trazer o que via no exterior, o que via no outro, para dentro de casa. E a gente sabe, a gente já estudou um pouquinho da história, a gente já sabe o que vai acontecer aqui. O livro de Crônicas ele traz, não com a riqueza de detalhes que os livros de 1 e 2 Samuel trouxeram a respeito de Davi, a respeito da história de Saul e tudo mais, mas a gente sabe o contexto histórico. Capítulo 10, então, entrando já para a palavra, entrando para o nosso resumo de hoje, 1 Crônicas 10, então, Esdras ele vai registrar apenas o final da vida de Saul e também o final da vida de seus filhos. O grande motivo disso é que a pretensão dele é trazer para nós um relato, ou para aqueles, né, especificamente para aqueles que estavam naquele momento, naquele contexto histórico, trazer o relato aos que voltaram do cativeiro, como foi, por exemplo, o reino de Davi. Ele queria trazer a história do que foi o reino de Davi, sobre quem está ali a promessa do Messias. Então, sobre Davi, sobre o trono de Davi, está a promessa do Messias. Eu creio que Esdras, nesse contexto aqui, ele quer trazer ao povo a esperança, ele quer ser objetivo. Os livros de 1 e 2 Crônicas, ele traz uma objetividade muito grande da história do povo de Israel. Então, com a promessa aqui de restauração na alma, o povo ele se anima para reconstruir a cidade e esperar pelas promessas de Deus. Então, Saul, nesse contexto histórico, a gente sabe que ele foi sim um grande contraste, ele foi uma grande diferença, ele foi o oposto quando a gente compara com Davi, por exemplo. Então, tudo que, por exemplo, Davi é visto como homem segundo o coração de Deus, Saul já não é. Então, ao relatar, por exemplo, ao trazer aqui o contexto básico da sua morte, Esdras acaba dizendo aqui, nos versículos 13, vai dizer o seguinte: Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium
em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Versículos 13 e 14. Então, um fim triste que relata ali, ou seja, acaba sendo também um resumo daquilo que Saul fez, daquilo que Saul viveu. Saul foi um cara que não obedeceu ao Senhor, ele teve muita inveja de Davi, ele teve ira no seu coração, ele não cumpriu com as ordenanças do profeta Samuel. Então ali já desde aquele começo, Deus já tinha destituído o trono, o reino da sequência da vida dele. Então isso serve para nós aprendermos a sermos realmente fiéis a Deus, sermos fiéis às oportunidades que Deus coloca em nossas mãos. O povo queria um rei, Deus permitiu que fosse Saul, Deus abençoou o começo da história de Saul, diz que o Espírito do Senhor estava com ele, e aí por meio da imaturidade, por meio dos erros que ele comete, ele lança fora toda essa bênção que Deus tinha para derramar na vida dele. E eu tenho certeza que não é diferente para mim, também não vai ser diferente para vocês, se a gente seguir os mesmos passos, as mesmas atitudes de Saul. Tenho certeza que, infelizmente, o nosso fim também não vai ser bom. Então nós temos aqui um exemplo para que a gente possa seguir, para que a gente possa ter um parâmetro e tomar caminhos diferentes, tomar um rumo diferente. Ou seja, o pecado de Saul levou à ruína não só a vida dele, mas também a sua família, a dinastia, o que viria em sequência. Se Saul não tivesse cometido tantas falhas e tantos erros e tudo mais, provavelmente não teria Davi. Não seria necessário Davi. Não seria necessário que viesse uma outra pessoa. E será mesmo que aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a tua vida, será que nós vamos deixar para que outras pessoas executem, para que outras pessoas deem a resposta, para que outras pessoas sejam esse fator de transformação para essa geração? Será que eu preciso mesmo abrir mão daquilo que o Senhor está me dando? Será que eu não sou capaz de responder ao Senhor e ser fiel ao que Ele está me entregando? É isso que a gente reflete sobre a vida de Saul. Então, a soberania de Deus ela deve ser respeitada. Ferir a glória de Deus, a sua presença, os seus planos, aquilo que Ele derrama sobre nós, aquilo que Ele confia nas tuas mãos, é algo que acarreta em graves e duras consequências, é algo que infelizmente vai acarretar em uma sequência ruim. Isso não porque o Senhor é ruim ou porque o Senhor ele não nos dá nova chance. Pelo contrário, quantas chances o Senhor deu para Saul? Quantas chances o Senhor já me deu? Quantas chances o Senhor já te deu? Quantas chances o Senhor tem nos dado? Então a gente precisa realmente, de fato, tomar uma posição, dar uma resposta, assumir o nosso papel e seguir em direção àquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. Já entrando aqui na sequência da história, capítulo 11, então, após Saul ser morto, a Bíblia diz aqui que ele se suicida, né? A gente sabe do fim da história dele, os inimigos vieram e quando ele via ali que ia ser morto pelos inimigos, ele se lança sobre a própria espada. Quando ele viu ali que seus filhos já tinham sido feridos pelos inimigos, ele lança seu corpo sobre a própria espada. Os inimigos então recolhem as armas e depois eles levam isso até Davi. Ali no livro de Samuel, ali, 1 e 2 Samuel, a gente viu que Davi não se alegra com isso. Isso já mostra o caráter de Davi, isso mostra o caráter daquele homem que nós intitulamos como o segundo coração de Deus. E ele até executa o homem, o mensageiro que chega ali querendo cantar méritos por levar a derrota de Saul, que até então era também quem perseguia Davi. E já no capítulo 11 de Crônicas, né, 1 Crônicas, Davi vai ser ungido rei sobre Israel. Então Esdras vai relatar para os judeus expatriados, aqueles que estão ali em exílio, a maneira como Davi foi ungido rei sobre Israel. E aqui nesse capítulo, ele dá início
ao seu propósito principal, que é destacar a dinastia de Davi, o reinado de Davi e sua família, né, consequentemente, e a sua importância para o povo de Deus. Ele começa a contar como ele conquista a cidade dos Jebuseus, Jebus, que é aqui chamada na palavra, que depois vai ser chamado de Jerusalém, e conhecida também como a cidade de Davi. Jerusalém ficou marcado como a cidade de Davi, pois foi ali que Davi se estabeleceu, foi ali que Davi construiu o seu legado e tudo mais. Nesse capítulo aqui vai trazer também o registro dos homens mais corajosos da história, os heróis de Davi ou os valentes de Davi. Eles seriam ali considerados como super-heróis se fossem nos dias atuais, porque a história deles é algo muito interessante. Homens que estavam desacreditados, homens que estavam sem perspectiva de vida, homens que estavam ali já esperando pelo fim, pela sua morte, se uniram a Davi no tempo onde Davi era perseguido por Saul. Os improváveis de Deus, eu tenho certeza que isso fala muito com você, assim como fala comigo. Afinal de contas, quem somos nós? Quem somos nós para frutificar algo no reino? O que eu posso entregar, o que você pode entregar? Se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? E é exatamente esse o contexto que os valentes de Davi entram. Homens que não tinham preparo, homens que não eram os melhores guerreiros, homens que não tinham a estrutura, mas que permaneceram, que foram fiéis. Homens que estavam ali já em um determinado momento sem propósitos, mas que embarcaram no propósito de Davi. Homens que se lançaram em um propósito maior, ainda que a princípio não fosse tão claro para eles quais seriam os benefícios que eles teriam em se lançar nisso, mas eles se lançaram. E Deus vê essa resposta de fé, essa resposta de hombridade, essa resposta de lealdade desses homens, e Deus então escreve o nome deles na palavra. Deus eterniza o nome deles nas escrituras. E milhares de pessoas, gerações e gerações, já ouviram os feitos desses homens. Gerações e gerações sentiram o quão poderoso e quão transformador foi o toque de Deus na vida desses homens. E o quão é importante a gente se lançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Homens que não eram ninguém, que não tinham mais perspectiva alguma e que estão eternizados na história do Senhor por terem sido ali fiéis ao escolhido de Deus para aquela nação, para aquele tempo. Então, para muitas pessoas que não entendem ou que não ouviram claramente do Senhor sobre um chamado, sobre um propósito específico, não pense que é menor do que aqueles que têm essa direção. Muito pelo contrário. Siga seu caminho, seja fiéis aos líderes que Deus levanta na sua vida, seja fiéis às pessoas que estão ao seu redor. Embarca também nos processos e permita-se também fazer parte da jornada dessas pessoas, porque eu creio que é durante essa caminhada que o Senhor também vai separando e vai movendo situações até que você consiga ter claro a sua importância específica na história. Então, Davi, de fato, era um homem fantástico, mas esse homem fantástico, ele foi cercado de outras pessoas que talvez fossem mais fantásticas do que ele. Pessoas que fossem ainda mais especiais do que Davi. Ninguém faz nada sozinho. Homens que eram corajosos, habilidosos e que principalmente amavam a Davi. Aprenderam a amar Davi. Aprenderam a se doar por ele. Fazer parte do que ele realmente era naquele contexto. Homens que olharam para Davi e viram o que ele seria. Eles viram Davi com os olhos do Senhor. Porque naquele momento Davi era só um fugitivo, perseguido pelo rei. E eles passaram também a ser perseguidos uma vez que se aliaram a Davi. Então, esses caras, esses valentes, eles revolucionaram ali a sua época. E a intenção de Esdras aqui nesse capítulo, ao trazer esse contexto histórico, ao trazer esses homens aqui, essa narrativa, é trazer aqui de que o povo aflito e desencorajado que está ali no exílio conhecesse a história deles.
e que eles fossem motivados a dar o seu melhor por aquela geração, assim como foi com Davi. Davi é um exemplo de sucesso, Davi é um exemplo de liderança, Davi é um exemplo de homem que prosperou, mas Davi é um cara exatamente que viveu o mesmo cenário que aqueles homens estavam vivendo. Um cenário desfavorável. Davi viveu em perseguição. E é muito bom a gente ter inspiração, é muito bom a gente ter referência, é muito bom a gente olhar para essas pessoas, para essas referências. Inclusive nós temos 1 milhão de referências na nossa geração e ver ali que o Senhor ele é capaz de fazer por elas e através delas. Isso serve para cada um de nós também. Conforme a gente vai se entregando, a gente vai caminhando, assim como esses homens se entregaram aqui junto na história de Davi, o Senhor foi fazendo através deles. E eu creio que vai ser assim comigo, vai ser assim com você também. Então, isso certamente me motiva. Isso faz com que eu deseje viver o mesmo, esses homens. Não pensando em grandeza, porque eles não tinham grandeza alguma. Hoje eles são mencionados pelo fruto do que eles fizeram. Mas naquele momento, o que eles viviam era transformação, era libertação, era mudar a história. Era tirar um reino que não era proveitoso, um reino que não era agradável aos olhos de Deus e transformar. Eles transformaram Jerusalém eles transformaram Israel de um reino dividido e tudo mais, num reino próspero, um reino forte, um reino onde os inimigos temiam, um reino onde se tornou respeitável. Então eles viveram uma vida extraordinária com Deus. E a Bíblia diz aqui, no versículo 2 do capítulo 11, o povo se une e ele vai então buscar a Davi como rei. No passado, versículo 2, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o seu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, o povo já reconhecia Davi como rei antes mesmo de Saul falecer. E agora se torna uma realidade. E já entrando para o capítulo 12, ele continua nesse contexto que nós estamos aqui discutindo. Ele continua falando sobre os heróis de Davi, continua falando sobre esses homens. Ele continua mostrando a relação de Davi com os seus valentes, com os seus guerreiros, com os seus escudeiros, que foi iniciada ali no capítulo anterior. No capítulo 12 ele continua destacando esses guerreiros importantes, valiosos, que eles vieram de todas as partes e queriam servir a Davi e torná-lo um rei sobre todo Israel e não sobre uma parte dela. Então os homens de guerra, os homens que lutavam as batalhas, queriam Davi à frente deles, porque eles primeiramente reconheciam em Davi um vencedor. Eles reconheciam em Davi um vencedor. Então isso me faz pensar primeiramente o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Já começa por aí. Por mais que Davi fosse um grande guerreiro, que naquele contexto contavam e cantavam as vitórias de Davi, ele sabia que ele não fazia nada sozinho. Ele não fazia nada sozinho. Ele não chegaria a lugar algum sozinho. E um líder sem equipe, ele é sozinho. Um líder sem equipe, ele é sozinho, ele é morto. Ele não tem sentido, não tem significado algum para um líder viver sem equipe. Ele não foi feito para isso. E a bênção de Deus sobre Davi faz também toda a diferença. Deus estar abençoando aquilo que a gente faz toda a diferença. Você pode fazer muitas coisas, você pode ter muitos talentos, você pode querer fazer muitas coisas, mas a melhor coisa que você pode de fato fazer é aquilo que Deus tem te pedido, é aquilo que Deus tem colocado. E não baseie a resposta disso, ou não tente mensurar se isso está realmente dando certo, se está se cumprindo ou não, pela resposta externa. Saiba que Deus quer te dizer naquele momento. Muitas pessoas pensam sobre, poxa, eu queria fazer de repente uma viagem, ou eu queria viver missões e tudo mais, e às vezes Deus está te pedindo outra coisa. E às vezes Deus está te pedindo para você entrar num trabalho, ou abrir uma coisa, sei lá. Porque ali vai ter um propósito específico. Então uma diferença muito grande da gente fazer as nossas vontades colocando Deus como responsável para que aquilo frutifique e haja sobrenatural naquilo, da gente de fato viver a vontade de Deus
que já está embutida nos planos, nos processos e no sobrenatural dele. Então, é um grande exemplo aqui que Davi está nos trazendo. Então, ninguém faz nada sozinho. Um líder sem equipe, ele é alguém morto, ele é uma presa fácil, ele é alguém que não faz sentido algum. E de fato, um time também sem um líder é um time vazio. Então as peças se encaixam quando a gente entende os propósitos de Deus aqui. As peças se encaixam. Davi era um guerreiro, um conquistador, um vencedor, que estava em um momento de perseguição, em um momento de aflição, sozinho. E aí ele encontra com homens que estavam juntos, sem propósito, sem direção, sem acreditar em si mesmo. Então as peças se encaixam. O que aqueles homens tinham para entregar correspondia e complementavam com aquilo que Davi precisava. Ao mesmo tempo, Davi também tinha algo a entregar que complementava com aquilo que aqueles homens precisavam. Então os espaços vazios se completaram. E aí a gente vê a prosperidade, aqui a gente vê a bênção, aqui a gente vê as portas do céu se abrindo e a bênção de Deus ecoando sobre a vida de Davi e sobre o povo de Israel nesse tempo. E é exatamente essa memória que Esdras quer trazer para esse povo. Exatamente esse contexto que Esdras quer trazer. Um povo vencedor, um povo de DNA vencedor. E esse DNA vencedor está sobre nós, está sobre mim, está sobre você, e muitas vezes a gente se abate, é normal. Mas Davi também se abateu nesse contexto. Mas Deus levanta pessoas para que ele volte ao centro da vontade dele ali, do Senhor. E realinha os propósitos, e reanima, um choque de ânimo acontece. Então, homens de caráter, homens de valor, homens de coragem, homens que realmente não iriam abandonar Davi na primeira dificuldade, que não iriam deixar Davi na mão por uma dificuldade, ou que não iriam negociar o que eles estavam vivendo ali por uma outra, sei lá, para seguir um outro homem mais influente ou mais poderoso. Isso fala muito sobre características das pessoas que a gente tem ao nosso lado, sobre caráter. Não é as habilidades de alguém que realmente importa. Isso o Senhor me ministra aqui nessa palavra. Não são as qualidades, os talentos, a influência de alguém ou o que uma pessoa pode proporcionar para mim que realmente importa, é sim o caráter daquela pessoa. O caráter de fato pode sim agregar, porque o caráter, enfim, todas essas questões, elas podem de fato trazer algo que não se perca, algo que não se desmanche com o tempo. E é isso que o Senhor tem me ministrado aqui. A qualidade do nosso exército vai refletir sobre a nossa liderança, a qualidade das pessoas, o que a gente tem formado nas pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente tem liberado para as pessoas que vivem conosco. A gente tem semeado e plantado sementes que desenvolvam um caráter, que transforme o caráter, ou simplesmente a gente tem exaltado questões ou situações, posições ou privilégios momentâneos. Isso faz com que a gente reflita. Então, a qualidade do nosso exército, a qualidade do exército a qual a gente está inserido ou inserindo pessoas vai refletir muito sobre a nossa liderança. Então, já entrando para o último capítulo, capítulo 13, vai falar sobre Davi trazer de volta a arca, sobre o retorno da arca. E foi uma das primeiras providências de Davi, foi uma das primeiras preocupações de Davi, foi trazer de volta a arca. O capítulo 13 começa dizendo que, depois de consultar todos os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos-nos uma mensagem a todos os nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para vir unir-se a nós, e vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E toda a Assembleia concorda, e por isso pareceu bem a todo o povo. Então aqui
Já começamos o capítulo com algo muito interessante. A primeira coisa aqui que eu quero trazer: Davi consulta aos líderes e Davi consulta aos sacerdotes. Já começa aqui uma grande diferença de Saul para Davi, porque ele não reina sozinho. Ele é o líder, ele sabe que ele é escolhido, ele sabe que Deus está com ele, mas ele entende que o reino não é só ele. E as atitudes dele não são uma atitude individualista ou egoísta. Então ele chama o povo, ele participa, ele une pessoas, ele faz com que o povo participe. E isso é muito importante para que a gente cresça, ou que a gente torne, né, um reinado próspero, um reinado forte. Uma sociedade forte precisa sim de pessoas unidas. Uma igreja unida, uma igreja forte precisa de união, precisa de pessoas se complementarem. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, a qual Jesus Cristo é o cabeça. Então nós precisamos nos unir, nós precisamos participar, trocar ideias, entender se isso de fato é a vontade do Senhor. É o segundo ponto importante. Entender que de fato era a vontade de Deus que a arca retornasse por meio do seu povo. E o terceiro ponto interessante aqui, só nesse comecinho, nesses 3 versículos, já nos fala muitas coisas importantes. Olha como a palavra de Deus é rica. Ele diz que não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Eles não se importaram com a arca de Deus. E a arca de Deus era o instrumento ali que representa a presença de Deus. Por si só, ela já tem muito poder. Nós vimos nos últimos capítulos, por exemplo, a Bíblia vai contar de maneira breve, mas nós vimos com maior riqueza de detalhes isso lá nos livros de 1 e 2 Samuel. No livro de 2 Samuel, se não me engano, no capítulo 5, quando os filisteus eles derrotam o povo de Israel, eles levam a arca e eles deixam a arca lá no templo de Dagon. Então há uma estátua ali, um povo que é idólatra, um povo que é inimigo do Senhor, e eles deixam a arca junto no templo de Dagon. A arca da presença do Senhor ficou de uma posição e a estátua de Dagon ficou na frente. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que quando os guerreiros lá, né, os militares deles chegam de manhã no templo, eles encontram a estátua de Dagon prostrada diante da arca de Deus, destruída. Não tinha ninguém. A presença de Deus em si destrói seus inimigos. E eles começam a fazer ali, eles veem que as coisas não dão certo, e eles começam a adoecer só pela presença da arca de Deus no meio do povo inimigo. E eles fazem um jeito de devolverem a arca. Então você vê, a arca de Deus sozinha, ela volta para casa, sem que o povo de Israel fosse lá lutar por ela. E nesse contexto Davi está falando, não lutamos por ela. Então, aqui nesse capítulo, Esdras está mostrando a coroação de Davi como um rei, o selo de Davi como um homem de Deus, como aquele que foi aprovado pelo Senhor. Davi ele faz uma assembleia, os líderes, os soldados e o povo estão unidos no mesmo propósito, e Davi é o centro ali, o que conduz tudo isso. Eles então vão buscar a arca. Quando chegam na cidade, eles então colocam Uzá e Aiô, que são ali os sacerdotes, os levitas e tal, para conduzir isso. Davi não sabe como conduzir, Davi não sabe como restaurar, Davi não sabe como buscar a presença. Havia uma forma de carregar, a gente sabe que Uzá vai deixar ali, vai como um condutor junto com Aiô também, né? Ele vai acontecer um acidente ali, vai tombar, Uzá tenta segurar a arca com as próprias mãos, algo que era proibido no transporte. A arca já não devia nem ser carregada como foi nos carros de boi, ela deveria ser carregada nos ombros. O Senhor havia dito a Moisés que apenas os sacerdotes e levitas podiam transportar a arca. Então Uzá, por causa disso, ele foi morto imediatamente. Todos vão ficar aterrorizados, vão ficar assombrados. O versículo 9 fala sobre isso, que quando o versículo 10 diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morre naquele momento diante de Deus. Então há um grande terror, há um temor muito grande. Esdras aqui, ao contar essa história ao povo que estava voltando do cativeiro, ele queria, ou pelo menos esperava, mostrar que a glória e a santidade de Deus é algo vivo, é algo real, é algo ativo, é algo que é inegociável.
Então, eles ficam ali assustados pelo acidente, é o contexto que a palavra de Deus nos traz. Davi então decide seguir com a arca daquela maneira. Seria algo imprudente? Davi sabe então que, poxa, daquele jeito ali não dá. Então ele decide deixar a arca na casa de Obed-edom. E o interessante é a gente entender ali o que acontece. O capítulo termina falando o que acontece quando ele deixa a arca na casa de Obed-edom. Versículos 13 e 14. E por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. E eu creio que nós podemos esperar o mesmo em nosso lar. Nós podemos esperar essa bênção de Deus através da presença constante do Senhor. Se o nosso lar é um altar consagrado e a família glorifica a Deus com os seus ritos, né? Em adoração, vive a adoração. Se nós vivemos a adoração dentro da nossa casa, se a nossa casa é um lugar habitável da presença de Deus, agradável para a presença de Deus, em cultos domésticos, leitura regular, ali a gente lê a palavra, a gente orar, a gente ouvir louvores, atrair ao Senhor, a gente gerar profeticamente um espaço para que venha a presença de Deus, essa bênção vai estar sobre as nossas casas também. Essas bênçãos vai estar. Eu creio que essa pandemia e tudo mais, isso é uma grande oportunidade para que a gente restaure as nossas casas, para que a gente de fato seja restaurados. A gente tem clamado por um avivamento profético, e eu tenho certeza que Deus nos enviou para dentro das casas por esse período, por mais de um ano já que nós estamos, para viver isso, para preparar esse ambiente, a começar pelas nossas casas, a começar por nós. E o que nós podemos melhorar hoje dentro das nossas casas? Dentro dos nossos relacionamentos em família, com os filhos, nos casamentos ou com os pais? O que a gente pode gerar para que essa presença de Deus se estabeleça dentro das nossas casas e nos abençoe, a gente vive essa prosperidade, essa bênção em todas as áreas da nossa vida, como Obed-edom viveu aqui por 3 meses, que foi suficiente para transformar a vida e a história desse homem. Então, fica essa reflexão para nós hoje, nesse dia, o que a gente pode fazer para que a presença de Deus seja habitável, que nossas casas, nossos lares se tornem habitáveis e agradáveis para a presença de Deus. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, fiquem na paz e com o amor de Cristo.